Olá, aqui é a Ana Coé. Iremos fazer a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 158, 7 de junho. Essa Bíblia se divide em 4 partes. Iniciamos pelo Antigo Testamento, passa a segunda parte pelo Novo Testamento, terceira parte Salmos e quarta parte Provérbios. O objetivo é que possamos ter alguns minutos por dia, trazendo conexão, um momento espiritual de devocional da palavra. Te convido a escolher um local confortável, de preferência em silêncio, para que possamos desfrutar este momento em Cristo. Respira fundo, relaxa a testa, relaxa a mandíbula, relaxa os teus ombros. Lança para o céu, se quiser fazer um movimento, faz que nem eu faço aqui. Eleva as mãos para os céus e lanço para Deus todas as ansiedades. Libera tudo. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo transborde os nossos corações e o torne ensinável, para que consigamos compreender tudo aquilo que iremos ler agora. 1 Reis, capítulo 2. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos e os seus mandamentos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer, e por onde quer que você for, o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: Se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim, fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Você também sabe o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez com os 2 comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele os 5 que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem e não permita que ele morra em paz com idade avançada. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, hoje é Ledita, e que eles estejam entre os que sentam à sua mesa para comer, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão, Absalão. Eis que você também terá de lidar com Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia que eu ia a Maanaim. Porém ele veio ao meu encontro junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não a mataria à espada. Mas agora não o tenha por inocente, pois você é um homem sábio e bem saberá o que deve fazer com ele, para que ele seja sepultado com os cabelos brancos manchados de sangue. Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reino se fortificou muito. Então Adonias, filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou: É de paz a sua vinda? E ele respondeu: Sim, é de paz. E acrescentou: Tenho uma coisa para lhe dizer. Ela disse: Fale. Então Adonias disse: A senhora bem sabe que o reino era meu e que todo Israel esperava que eu reinasse. Mas o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido lhe faço, peço que não me seja recusado. Ela disse: Fale. Então Adonias disse:
Peço que a senhora fale com o rei Salomão, que não recusará um pedido seu, para que ele me dê por mulher Abisag, a sunamita. Ao Batseba respondeu: Está bem, eu falarei por você, ó rei. Então Batseba foi até o rei Salomão para falar-se em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois se assentou ao seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe. E ela se assentou à sua direita. Então Batseba disse: Só um pequeno pedido lhe faço, peço que não seja recusado. E o rei disse: Pode pedir, minha mãe, porque não recusarei um pedido seu. Batseba disse: Peço que a Abisag, a sunamita, seja dada por mulher a Adonias, seu irmão. Então o rei Salomão disse a sua mãe: Por que a senhora pede Abisag, a sunamita, para Adonias? Peço também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele. Também para o sacerdote Abiatar, para Joabe, filho de Zeruia. E o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: Que Deus me castigue, se Adonias não falou esta palavra contra a sua própria vida. E agora é tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, Adonias morrerá no dia de hoje. E o rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias. Ele o atacou e foi assim que Adonias morreu. E ao sacerdote Abiatar o rei disse: Vá para Anatote, para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Hoje, porém, não o matarei, porque você levou a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, porque se afligiu com todas as aflições de meu pai. Salomão expulsou Abiatar, para que não fosse mais sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli em Siló. Quando essa notícia chegou a Joabe, porque Joabe tinha se desviado para seguir Adonias, embora não tivesse se desviado para seguir Absalão, ele fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou as pontas do altar. E alguém foi dizer ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor e estava junto ao altar. Então Salomão viu a Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vá atacá-lo. Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: Assim diz o rei: Saia daí. Ele respondeu: Não saio, vou morrer aqui. Então Benaia voltou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e foi isso que ele me respondeu. E Salomão ordenou: Faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o, para que você tire de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue de Joabe derramou sem razão. Assim, o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a cabeça dele, porque atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Ele matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim o sangue deles recairá sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência, a casa e o seu trono, o Senhor dará paz para todo o sempre. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou. Ele foi sepultado em sua casa no deserto. O rei pôs Benaia, filho de Joiada, como comandante do exército em lugar de Joabe, e como sacerdote colocou Zadok em lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Construa uma casa para você em Jerusalém e fique morando aí. Não saia daí nem para um lugar nem para o outro. Fique sabendo que no dia em que você sair a passar o ribeiro de Cedron, certamente será morto. Então seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Simei disse ao rei: Está bem, este seu servo fará o que rei meu senhor ordenou. E Simei ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Mas ao final de 3 anos, 2 escravos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gate, e foram contar isso a Simei, dizendo: Eis que os seus escravos estão na cidade de Gate.
Então Simei se levantou, preparou o seu jumento e foi até Gate, para junto de Ax em busca de seus escravos. Simei foi e trouxe de Gate os seus escravos. Salomão foi avisado de que Simei tinha ido a Jerusalém e a Gate, e que já havia voltado. Então o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Eu não fiz você jurar pelo Senhor e não o avisei, dizendo: No dia em que você sair para um lado ou para o outro, saiba que você certamente será morto. E você me disse: Está bem, concordo. Por que então você não guardou o juramento do Senhor nem a ordem que lhe dei? E o rei disse mais a Simei: Você sabe muito bem e o seu coração reconhece todo o mal que fez a Davi, meu pai. Por isso o Senhor fez cair sobre a sua cabeça o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será mantido diante do Senhor para sempre. O rei deu a ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Salomão aliou-se com o faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha do faraó. Ele a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio, casa do Senhor e da muralha de volta a Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado o templo ao nome do Senhor. Segunda parte, Novo Testamento, Atos, capítulo 5. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Zafira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. Zafira estava ciente, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria mais em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos que souberam que tinha acontecido. Levantando-se dos moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: Diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por este valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No no mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, entrando, os moços viram que ela estava morta, levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar deste acontecimento. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar de Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos, recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levando-os para fora, e lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam.
Quando chegaram ao sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciões do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos da prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e voltando relataram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles o que viria a ser isto. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, penduraram no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas desse fato, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, a qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu. Nos dias do recenseamento, o levantou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês: não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homem, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros de Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Terceira parte, Salmo 125, canto de peregrinação. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os levará, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Quarta parte, Provérbios, capítulo 16. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Encerramos mais um dia. Muito obrigada por compartilhar com a gente este momento. Lembre-se de se inscrever no canal para acompanhar todos os dias mais uma leitura da Bíblia 365. Até amanhã.